Sejam muito bem-vindos ao curso Reta Final para o TRF da Primeira Região do Jus Federal. Eu sou o professor Rafael Martins Costa Moreira. Vou lecionar para vocês Direito Ambiental, algumas questõezinhas também de Direito Administrativo e Constitucional. E vou, neste vídeo, fazer uma apresentação, situar vocês sobre o que pode ser perguntado, questionado na prova para juiz e juíza federal do TRF da Primeira Região, considerando a banca, principalmente, que é a banca da FGV, que foi aquela escolhida para este concurso. Rapidamente vou me apresentar para vocês. Eu sou juiz federal desde 2006, desde maio de 2006, bastante tempo. Era o 12º concurso. Já fui juiz substituto em Rio Grande, foi onde eu comecei, lá em Rio Grande, que é uma região portuária do Rio Grande do Sul. Depois me removi para Caxias, me removi para Canoas, próximo de Porto Alegre, que é onde eu moro, onde eu vivo, onde eu quero, sempre é o meu núcleo afetivo, digamos assim. Mas quando eu já estava em Canoas, morando em Porto Alegre, no ano de 2013, eu demorei, portanto, de 2006 a 2012, quase, vou pensar aí, quase 6 anos até conseguir voltar para a capital, até conseguir ir para a capital. Em 2013, com 7 anos de carreira, eu fui promovido a juiz titular, juiz federal titular, mas eu tive que voltar para o interior. Como vocês sabem, na nossa carreira, para ser promovido, você é premiado com um retorno ao interior. Alguns conseguem ficar na mesma cidade para quem já mora no interior, mas é exceção. Fui para a cidade de Guaíra, no oeste paranaense. Rapidamente fui removido para a cidade de Laguna, litoral catarinense, na minha opinião, bem melhor. Há quem goste do oeste paranaense, eu particularmente prefiro o litoral catarinense. Fiquei em Laguna 1 ano, depois em Tubarão, que é próximo, uma cidade, na minha opinião, um pouco melhor, mais 2 anos em Tubarão. Voltei para Caxias, removido agora como juiz titular, no ano de 2016, onde fiquei até 2021. E em 2022, início de 2022, fui removido para Gravataí, a vara previdenciária de Gravataí, e agora, recentemente, consegui uma remoção de novo para Canoas, agora a vara civil de Canoas, que é a minha predileção, é uma vara civil, uma vara ambiental, obviamente, que, mais uma vez, é muito perto de Porto Alegre, portanto, já estou morando em Porto Alegre. Sou juiz, portanto, há 17 anos, demorei aí cerca de 16 anos para voltar à capital, que eu queria, que é Porto Alegre, como juiz titular. Como juiz substituto foi um pouco mais rápido, cerca de 6 anos. Isso aí depende de cada região, varia conforme o local, conforme o momento da carreira, é difícil saber. Além de juiz federal, sou também mestre e doutor em Direito pela PUC. No doutorado, eu fiz um período de experiência de pesquisa com Visiting Research na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É uma oportunidade interessante, depois que vocês entrarem na carreira, bem legal, que é previsto, inclusive, em norma do CNJ, essa possibilidade de se afastar para fazer um curso no exterior. Mas agora vamos tratar aqui com vocês esse passo anterior à aprovação de vocês, que é o estudo da matéria, e o meu objetivo aqui é pontuar aquelas questões mais importantes. É claro que as nossas aulas não vão substituir o estudo em casa de vocês, o estudo doméstico. Vocês têm que estudar em casa, desenvolver o conteúdo, expandir, estudar questões que não foram abordadas em aula, até porque se trata de um reta final. Vocês vão perceber aqui que eu não vou conseguir esgotar a matéria de direito ambiental, não tem como. É impossível num reta final. Aqui o direito ambiental serão 9 horas, teremos 9 horas para poder falar bastante coisa aí de direito ambiental. No momento que eu gravei este vídeo, ainda não havia o edital. Talvez, quando vocês assistirem esse vídeo, vai ter saído ou não o edital, não sei, vai depender da data que vocês assistirem esse vídeo. Mas no dia que eu gravei esse vídeo agora, estamos ainda em janeiro de 2023, ainda não saiu o edital. Portanto, vamos ver o que vão colocar de novo no programa. É possível que eles acrescentem novas matérias, novos tópicos, como aconteceu com o TRF4 e o TRF3. Houve um acréscimo de matérias novas em relação ao edital, aos editais anteriores. Pode ser que aconteça isso agora no TRF1, pode ser que não sei. E, portanto, isso pode impactar também
nas matérias que nós vamos lecionar. Bom, aqui só 3 questões, 3 livros que eu já publiquei. O primeiro deles aqui é o Direito Administrativo e Sustentabilidade, fruto da minha dissertação do mestrado. É um livro mais também acadêmico, não recomendo para quem está estudando para concurso. Recomendo para quem tem, enfim, interesse em desenvolver a matéria da sustentabilidade. Ali eu desenvolvi muita questão da sustentabilidade. Falo também de licitações sustentáveis, para quem tem interesse. Depois, esse livro, sim, é bom para concurso, Manual de Direito Ambiental, que eu escrevi junto com um colega, amigo e colega do federal, Gabriel Vedi. Foi bastante vendido, principalmente pela Amazon, enfim, mas ele ainda está atualmente desatualizado, em parte, pelo menos, desatualizado. O livro é de 2019, mas estamos já trabalhando na atualização e espero que consiga sair em 2023 uma nova edição do Manual de Direito Ambiental. E por fim, fruto da minha tese de doutorado, Acordos Ambientais e os Limites do Inegociável, também não recomendo para concurso, só para quem quiser aí aprofundar o tema da conciliação ambiental, dos meios alternativos de solução de conflitos em matéria ambiental. Mas vamos agora para o concurso especificamente. Na prova de vocês vão se deparar com o direito ambiental no grupo 3, no bloco 3 da prova objetiva, no bloco 3, que tem 30 questões. Ele é inferior em quantidade de questões ao bloco 1 e o 2. O 1 e o 2 tem 35 cada uma, o bloco 3 tem 30 questões. Tradicionalmente, o direito ambiental, nos últimos concursos, vinha com mais ou menos de 8 a 10 questões de direito ambiental no grupo 3. Portanto, de 30 questões, nós tínhamos 1/3, 10 questões, ou 8 ou 9, dependendo do concurso. Era bastante coisa. Por exemplo, em 2013, o TRF1, os dois últimos do TRF1, teve 8 e 9 questões. Em 2017, TRF2, 9. E 2018, 10 questões de direito ambiental. TRF3, mais antigo, anterior, 2018, 8 questões. O mais recente permaneceu com 8 questões. TRF4, 8. E o último concurso, 2022, foram só 6 questões. O TRF5 aumentou de 7 para 10 questões em 2017. Esses são os dois últimos concursos de cada TRF. Por que eu trago isso para vocês? Porque é bem provável que vai diminuir a quantidade de questões de direito ambiental, porque agora o direito ambiental, assim como o direito administrativo e o direito internacional, concorrem com humanística, formação humanística. Hoje cai também na prova objetiva a parte de humanística, de formação humanística. Inclusive, vocês vão ter aula disso aqui no curso Reta Final TRF1 do Jus Federal. E como concorre também com humanística, direitos humanos, etc., é necessário que alguma matéria perca questões. É bem provável que, obviamente, administrativo vai perder questões, que sempre tem muitas questões, sempre mais de 10 questões de administrativo, vai perder, e o ambiental pode ser que perca também. Eu coloquei aqui com uma média de 8,3 questões de ambiental nos últimos concursos. Vocês podem perceber, por exemplo, que o TRF4, no último concurso, 2022, foram apenas 6 questões de ambiental, porque 2022 já tinha a necessidade de questionar humanística na prova objetiva. Em 2016 não tinha ainda, por isso já puderam fazer 8. Portanto, eu acredito que o TRF1 não vai vir com 9 ou 10 questões. Eu acho que é mais razoável esperarmos aí, meu chute é 8 questões. No mínimo 7, no máximo 9, não mais do que isso. E aqui eu fiz um pequeno mapa de calor, assim, abordando, esse mapa de calor aborda os dois últimos, vejam bem, os dois últimos concursos dos 5 TRFs. Eu analisei as duas últimas provas de cada um dos 5 TRFs, para perceber, para ver, para verificar qual tópico do direito ambiental é pedido em cada questão. Quando a questão aborda mais de um tópico, eu coloco aqui também mais um tópico, que aborda às vezes licenciamento ambiental, Código Florestal e responsabilidade civil ambiental. No mesmo tópico, aí eu coloquei ele também. Portanto, esse é mais ou menos um mapa de calor, claro que é uma questão aproximada. Esse mapa de calor, digamos assim, os mapas de calor que a gente faz para vocês, claro, é aproximado, é uma situação, é algo que vocês podem usar como uma ferramenta para priorizar o estudo de vocês. Portanto, para quem começa do zero, por exemplo, direito ambiental, tem pouco conhecimento, ou não sabe por onde começar,
recomendo utilizar essa lista, esse quadro aqui que eu fiz para vocês, que representa o percentual de cada tópico, de cada matéria dentro do direito ambiental, que foi perguntado nas últimas 2 provas dos 5 TRFs. E em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, está o nosso Código Florestal. Teve 12 questões que apareceu o Código Florestal nos 5 TRFs nos últimos 2 concursos, portanto 12%. Então, se vocês forem priorizar e não sabem ainda por onde começar o direito ambiental, eu recomendo não começar no edital lá no início, normas ambientais, direito, não sei o que, constitucional, enfim. Claro que para quem não tem a menor noção do direito ambiental, pode ser interessante começar pelo começo, como se diz, no início lá do programa, para ter uma noção do que é o direito ambiental, o conceito, as características, os aspectos, as regras constitucionais, etc. Mas quem já tem conhecimento do direito constitucional, do direito ambiental, desculpa, mas só não sabe por onde começar, eu recomendo começar então pelo Código Florestal, que tem mais chance de cair. E é uma lei meio intricada, meio complexa, portanto, se inclui no requerimento, digamos assim, nos requisitos para priorização. É bastante pedido, 12%, depois licenciamento e estudo de impacto ambiental e responsabilidade civil, cada um com 11%. Então, o segundo nível, digamos assim, de priorização são essas 2 matérias. Depois, poder de polícia e responsabilidade administrativa por infrações ambientais, 9%. Unidades de conservação e recursos hídricos, cada uma com 7 questões, 7%. Tutela judicial do meio ambiente, aspectos processuais do processo civil ambiental, ação civil pública, legitimidade, competência, sentença, a obrigação de indenizar, reparar o dano, etc. Ônus da prova, tudo isso está em tutela judicial, que muitas vezes a questão da tutela judicial ambiental, ela tem, digamos assim, tende a ter uma sobreposição com a matéria de responsabilidade civil ambiental. Tem muita questão parecida. Às vezes, na mesma questão, normalmente eles trazem as 2 coisas. Por quê? Porque normalmente na ação civil pública ambiental vai se pedir, o Ministério Público ou autor coletivo, seja lá qual for, vai pedir a reparação de um dano ambiental, ou seja, responsabilidade civil ambiental. Então os 2 aparecem normalmente nas mesmas questões. Depois, um outro nível aqui de priorização, princípios do direito ambiental, muita atenção para o princípio da precaução e da prevenção, o princípio do poluidor-pagador, cai bastante também, sustentabilidade. Isso vocês vão ver na nossa aula, nossas 2 primeiras aulas, que nós vamos tratar aí da parte constitucional, ambiental e princípios. Também ela, Constituição Ambiental, as regras constitucionais, vocês têm que decorar os artigos da Constituição que tratam do direito ambiental, principalmente 225, seus parágrafos e incisos, e também 215, 16 e 216A, que trata da proteção do patrimônio cultural. Competência ambiental, tema extremamente importante, vamos tratar também um tópico específico, uma aula específica, e aí num nível mais inferior de priorização, cai um pouco menos, é um pouco menos pedido, chama um pouco menos a atenção dos examinadores, vocês vão estudar com menos prioridade, se der tempo, lei dos resíduos sólidos, lei da biossegurança, mineração e meio ambiente, lei da biodiversidade. Se vocês conseguirem cobrir pelo menos esses temas aqui, vocês já têm aí com certeza, tranquilamente, bem mais do que 50% da prova de direito ambiental. Com menos chances de aparecer, ou pelo menos considerando as últimas provas, claro que isso pode mudar, nós temos aí direito econômico ambiental, instrumentos econômicos, etc., com apenas 2 questões aparecendo, patrimônio cultural, tem sido cada vez mais pedido o patrimônio cultural, inclusive o patrimônio cultural caiu na última prova do TRF4 e na última do TRF3, com uma questão cada. Portanto, atenção, pode ser uma tendência aí. Política Nacional do Meio Ambiente, CISNAM, eu considero extremamente importante, apesar de ter visto apenas 2 questões. Mudanças climáticas, também super importante, mas nem estava, interessante que nem estava no programa do juiz federal do concurso do TRF da 4ª região, não foi colocado no programa, estava no TRF3, não estava no último do TRF1, pode ser que seja incluído agora, muita atenção então com mudanças climáticas, que é um tema candente, um tema do momento, uma tendência e cada vez mais chama atenção esse tema das mudanças climáticas, aquecimento global. A lei de gestão de florestas, concessão florestal, é interessante também, mas caiu só 2 questões. Direitos indígenas pode ser interessante para o TRF da 1ª região,
que lida bastante com isso, principalmente ali na Amazônia. Direito dos desastres também é um tema da moda, caiu uma questão apenas no último concurso TRF3, mas é um tema da moda depois dos desastres, principalmente de Mariana e Brumadinho, que vocês devem saber. Educação ambiental, outro tema que apareceu, pagamento por serviços ambientais. E eu vou tratar com vocês como trataram do direito econômico ambiental. Uma lei recentíssima de 2021, com grande chance de cair na prova, porque a FGV adora a novidade. Muita atenção com isso. Política energética, a lei da política energética só caiu uma questão nos últimos concursos. Crimes ambientais eu coloquei ali em direito ambiental, mas às vezes cai crimes ambientais também em direito penal, portanto vocês têm que priorizar a parte dos crimes ambientais, não apenas no direito ambiental, mas também lá na parte do direito penal, o direito penal, o processo penal. Tá? Então desconsiderem-se apenas um aqui, crimes ambientais vai ter que ser priorizado. E agora, nós analisamos o passado, que já foi pedido pelos últimos concursos dos TRFs, ok? E aquilo ali, aquele mapa que eu fiz para vocês, como eu disse, são das últimas 2 provas, os últimos 2 concursos de cada um dos 5 TRFs. Mas para o futuro, o que nós esperamos? Claro que vai aparecer bastante Código Florestal, responsabilidade civil ambiental com certeza, licenciamento, responsabilidade administrativa, aquele mapa de calor funciona ainda, obviamente, essa tendência permanece, mas tem algumas questões novas aí, e eu percebi também, fazendo um estudo das questões da FGV, que eles gostam de novidades. A FGV gosta de novidade, coisa nova. Eles adoram pedir coisas novas, tanto legislação como jurisprudência novíssima, teses, adins, tese repetitiva, assunção de competência, etc. Primeira grande novidade que eu trago aqui para vocês é a lei de pagamento, da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, Lei 14.119 de 2021. Vocês têm que dar uma lida nessa lei, é novidade e grande chance de cair na parte ali de direito econômico ambiental, talvez venha com algum tópico específico no edital, vamos ver, tem que ler essa lei. Minha aposta é que pode cair sim, e olha só, vou dizer para vocês, isso que eu estou colocando aqui, há grandes chances aí que o grosso da prova de vocês esteja aqui, hein? Esteja aqui. Se vocês lerem isso aqui, daqui a pouco já estão fazendo aí 50% da prova de direito ambiental. Me cobrem depois que sair a prova. Vou dar uma olhadinha. E novidades constitucionais também. Primeiro, a emenda 96/17, chamada emenda da vaquejada, que incluiu o parágrafo 7º no artigo 225. Deem uma lida com atenção nesse parágrafo 7º, que tenta interpretar a questão da crueldade contra animais. Vou tratar com vocês lá na primeira aula sobre isso, a questão do direito animal. Mas aqui apenas antecipando, ele interpreta o inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225, dizendo que não se considera como crueldade contra animais as práticas que são consideradas como patrimônio cultural, registradas, etc. Deem uma olhada ali no parágrafo 7º. E mais recentíssima novidade, o último grito, digamos assim, do direito constitucional ambiental, é a emenda 123 de 2022, acrescentando o inciso 8º no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, constitucionalizando o tratamento fiscal favorecido para biocombustíveis para consumo próprio sobre combustíveis fósseis. Muito interessante, muito importante esse artigo. Nós vamos tratar dele na aula também, vamos destrinchar os trechos mais importantes desse dispositivo aqui. Muita chance de cair, aqui, acende sinal vermelho. Eu botei aqui a Lei das Mudanças Climáticas, Lei 12187, embora não tenha caído muito nos últimos concursos, eu acho que é uma tendência para o futuro pedirem cada vez mais, porque é um tema candente que está nos afetando cada vez mais, que está sendo discutido e é o centro, o foco das atenções do direito internacional ambiental. A Lei 14.285 de 2010 já apareceu no último concurso do TRF3 sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens, em razão dos acidentes, famosos acidentes da barragem de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, que hoje faz parte aí do TRF6, mas era do TRF1 antes. E tem decisões do TRF1 envolvendo Mariana, Brumadinho e questões de barragens, porque muitas barragens estão em Minas Gerais e eles tratam bastante disso. Então, atenção com essa lei. A Lei 14.205 de 2021, que alterou o Código Florestal.
Essa lei alterou o Código Florestal, então muita atenção com essa legislação. E criou, em 2021, final de 2021, agora, recentíssimo, criou a chamada municipalização das áreas de preservação permanente de faixa marginal em área urbana consolidada, portanto, atendendo aí uma demanda dos políticos municipais, digamos assim, dos vereadores, prefeitos, empresários, atribuindo competência aos municípios para definir APPs em faixas marginais de rios, corpos d'água, rios, na verdade, cursos d'água, em áreas urbanas consolidadas. Vamos tratar disso lá em Código Florestal. E, por fim, claro, jurisprudência recente do STF e do STJ. Fiquem atentos a todas essas jurisprudências recentes e eu vou trazer para vocês as principais nas nossas aulas. Então, acredito que eu tenha conseguido apresentar, fazer um panorama do direito ambiental no concurso do TRF da primeira região. Espero aí que possa ser útil essas minhas dicas e nos vemos aí nas próximas aulas. Se quiserem, podem me seguir aí no meu Instagram, Rafael MC Moreira, de vez em quando eu coloco umas dicas lá. E até as nossas aulas, continuamos nos vendo. Até mais!